Olá, tudo bem com vocês? É um enorme prazer tê-los aqui no nosso canal. Sabe, tem algumas coisas que vão incomodando e que eu vou tendo aquela coceirinha aqui na ponta da orelha, parece que tem uma pulguinha aqui atrás, e aí eu tô dirigindo e eu vou amadurecendo esses pensamentos. E aí de vez em quando eu paro, né, como hoje, e gravo um vídeo para que a gente possa pensar juntos a respeito de alguma coisa. Temos vivido aí esse momento de isolamento social. Algumas pessoas estão trabalhando em casa, algumas pessoas estão trabalhando presencialmente, que é o meu caso. Eu fiquei no máximo umas 2 semanas em casa só. E as igrejas, nesse início do isolamento, ficaram de portas fechadas e a grande maioria delas começou a transmitir alguma espécie de conteúdo ou fazendo um culto online ao vivo. E isso veio acendendo uma interrogação, né, aqui no meu coração, e eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Já há algum tempo, né, tem um termo até muito apropriado para o nosso tempo, dos desigrejados. São cristãos, né, fiéis a Deus, claro, e que estão sem igreja, porque por um motivo ou outro foram machucados pela igreja, machucados pelas lideranças, ou machucados pelos relacionamentos, ou por uma teologia, uma exposição da palavra de Deus não apropriada, incoerência dos cristãos, incoerência daqueles com qual essas pessoas conviviam, e elas simplesmente tomaram birra. Falaram, não quero mais ir para a igreja, não quero conviver com essas pessoas. Mas esses desigrejados, a grande maioria deles, pelo menos os que eu conheço, continuam sendo cristãos, são servos de Deus, são salvos. Apesar do que as igrejas, né, a religião fez com eles, e de toda mágoa e de toda ferida que foi causada nesse relacionamento. E aí eu estava pensando, nesse momento de isolamento social, a gente começou a viver um novo momento na igreja, onde se imaginava algum tempo atrás, por exemplo, na época do boom do movimento do G12, do movimento das igrejas em células, de que se falava demais em mega igrejas, né, de um crescimento exponencial da igreja, pensava-se em igrejas gigantes. Hoje, a gente já tem até um arrepio por conta dessa pandemia do coronavírus, porque se você imaginar uma igreja com 15, 20 mil membros dentro, você vai pensar, meu Deus do céu, como vai ser a contaminação desse povo e a propagação desse vírus no meio de tanta gente. E o engraçado é você olhar na história da igreja, olhando para o passado, bem lá no começo da igreja, aconteceu um movimento, não causado pelo coronavírus, mas aconteceu um movimento também de afastamento do templo. A igreja do primeiro século, a igreja patriarcal, né, dos primeiros anos do cristianismo, ela foi obrigada a se afastar do templo. O templo passou a ser um local, né, a igreja os cristãos passaram a ser pessoas não gratas no templo. E a igreja cresceu muito mais fora do templo do que a igreja cresceu dentro do templo. Então, eu estava pensando, eu não sei se eu estou correto nesse pensamento, e por favor, me ajude. É que o plano de Deus nunca foi de mega igrejas. Até porque eu já frequentei igrejas muito grandes, de 3 mil membros, né, muito grandes, né? Perto das megas igrejas são igrejas pequenas. Mas já imagina uma igreja já de 3 mil membros, a dificuldade que é de você se relacionar com a igreja, com as pessoas. Né? Não estou falando do relacionamento com Deus, não. Estou falando do relacionamento com as pessoas. Né? O relacionamento com os outros cristãos, o relacionamento com o povo de Deus. Porque é para isso que a igreja serve. Vou te falar, na minha percepção, adorar a Deus, buscar e agradar ao coração de Deus, estar no centro da vontade de Deus, não está ligado necessariamente a estar congregando em uma igreja. Me desculpa quem pensa ao contrário. Aí vão citar aquele texto de Paulo, e não deixei-vos de congregar como é costume de alguns. Só que no nosso tempo, isso é complicado.
eu fiquei algum tempo sem me congregar. Hoje estou tentando manter um novo relacionamento em uma nova comunidade. Mesmo assim, é complicado. E aí vem essa questão. Eu eu penso que não é necessário, tá? Não é primordial, não é uma premissa básica de vocês ter que estar na igreja para se relacionar com Deus. Olha só, não é obrigatório. Agora, é desejável. É diferente de obrigatório e de desejável. Não é obrigatório porque... E aí eu vou resgatar um dos temas da reforma, que é o do sacerdócio universal de todos os santos. O que é a premissa do sacerdócio universal de todos os santos? Né? No relato bíblico da morte de Jesus, o véu que separava, né, a presença de Deus do sacerdote, da igreja, ele se rasgou de cima a baixo. Né? Ele foi rasgado. E isso não era uma cortininha, não. Tá? Esse véu era extremamente espesso. Ele foi rasgado de cima a baixo. Então, olha só. Esse ato, isso é um sinal de Deus. Né? Deus está anunciando para todos nós que o sacerdócio é essa possibilidade de se relacionar, ter uma conversa direta com Deus. Né? Não é mais o privilégio do sumo sacerdote, que entrava dentro do Santo dos Santos uma vez por ano. Agora nós podemos nos relacionar com Deus a qualquer momento, em qualquer instante e em qualquer lugar. Isso quer dizer que o relacionamento com Deus não está amarrado a estar presente num culto, a estar presente numa igreja, a participar e estar presente numa comunidade. O relacionamento com Deus não está atrelado a isso. Mas o relacionamento com a igreja está. Relacionamento com os outros. É muito bom estar na igreja. E aí a figura de Paulo é como uma brasa que se junta ao braseiro. Né? É muito saudável estar no relacionamento em uma igreja saudável. Tá bom? Porque se você estiver numa comunidade doente, você também vai estar doente. Então, o importante nessa conversa toda, o importante mesmo de tudo isso que tem incomodado meu coração é que nós possamos entender desse momento de pandemia, desse momento tão complicado que a gente está passando, que nós pudéssemos extrair algo bom disso. E o que é o bom disso? É entender e compreender que não é só no domingo que você se encontra com Deus. Né? É compreender que você pode e deve se encontrar com Deus, se relacionar com Ele todo o dia e todos os dias, em qualquer momento do dia, durante o dia todo. Deus está do seu lado. Não é que Deus está distante. E olha, Deus não está lá no templo. Não tem mais essa de local certo de se adorar. Olha, o caso da mulher samaritana foi conversar com Jesus e perguntar para ele se o local certo para se adorar era no Monte Gerizim ou se era em Jerusalém. E aí? Jesus falou, não, é no templo em Jerusalém? Não, ele falou, olha, vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Olha só, não é mais uma adoração física no templo para se encontrar com Deus, com dia e hora marcada. Ela é em espírito, então ela não é física, tá bom? Ela não é uma presença física lá, é um relacionamento seu, direto com Deus. E o em verdade, eu queria só dar uma pinceladazinha aí, tá bom? Porque esse em verdade, para mim, quer dizer o seguinte, é discurso junto com a prática. Ao contrário, e aí é isso que tem gerado tantos desigrejados, é o distanciamento do discurso para a prática. Porque se prega muita coisa no púlpito e se vive outra coisa no dia a dia. Se é santo no templo e picareta na semana. É santo no templo e é picareta no trabalho. Então, esse isolamento
social, esse distanciamento das igrejas, do templo, da nave, do templo e tudo, né? Espero que isso também gere em vocês essa mesma reflexão em mim, que gerou em mim. De entendermos que Deus está conosco em qualquer lugar que estivermos, não só lá no templo. E de que lideranças, vocês que são líderes em suas igrejas, entendam que o seu testemunho machuca ou edifica muita gente. Espero que esses pensamentos possam ter sido úteis para você. A minha oração é que Deus incomode o seu coração como tem incomodado ao meu, de entender que Ele está disponível a todo e qualquer momento para poder se relacionar conosco. Basta só você pensar nele, orar a Ele, conversar com Ele. Esquece esse negócio de que para orar você tem que estar de joelho, com a cabeça no chão, ou que você tem que rodopiar, ou tem que gritar. Não precisa sair uma palavra da sua boca, meu irmão. Tá bom? Que Deus te abençoe, né? E vamos seguindo. Que Deus te abençoe, né? Que esses pensamentos no fluxo possam edificar a vida de vocês como tem edificado a minha. Um abração e até mais.